Quando as pessoas olham para uma empresa de 15 anos, elas enxergam apenas os resultados. Mas o sal que a gente comeu, acho que ninguém vê. Crises a gente teve diversas. Problemas de saúde, precisando se afastar, foram muitas. Quase todos os anos a gente teve alguma. Só que aí teve em 2015 a barreira de Mariana. A gente achou que essa seria uma grande crise. Nos fortaleceu. Porque em 2019 nós tivemos uma outra crise que foi a barreira de Brumadinho, ainda maior, mais catalisadora. A gente achou que seria a última grande crise, nos deixando mais forte. E aí veio a da pandemia. A pandemia sacudiu tudo e todos. Essa sim foi o maior marco. Administrando perdas, administrando todo mundo, que a gente decidiu não demitir ninguém. Não soltar a mão de ninguém. Só aí depois, porque assim, esta maior crise é que fez a gente quadruplicar de tamanho. E é interessante pensar que depois da pandemia, a gente entra na pandemia e sai dela 4 vezes maior. O que literalmente poderia nos matar, nos fortaleceu. Eu acho que nenhuma crise a gente pensou em desistir, nem mesmo nas crises de saúde física. Nós duas passamos por problemas de saúde, perdas de pessoas queridas, e nem assim fez a gente desistir. Eu acho que na verdade fez a gente querer ainda fazer algo maior. E no final acho que o que sustentou a gente foi um quê de teimosia. Acho que a confiança uma na outra. A nossa amizade, a clareza do que a gente sempre quis fazer. Porque dias difíceis a gente teve incontáveis. Mas a gente sempre acreditou que ia dar certo e a gente sempre trabalhou muito. Porque não era só acreditar. A gente trabalhou muito, abriu mão de muita coisa. E acho que a vida foi trazendo pessoas para próximo da gente que ajudou a sustentar nós duas ao longo desse caminho. Porque no final não foi sobre nós duas. É isso aí. Sempre foi sobre um conjunto de pessoas que estão conosco e que são nossos alicerces até hoje. Que estão com a gente há mais de 10 anos, né? Essas pessoas também fizeram a diferença. Acho que sozinha, por mais forte e teimosa que nós somos, possivelmente a gente não teria conseguido. Porque são pessoas que estiveram com a gente em momentos onde a gente já teve momentos da gente falar assim, se a gente tiver que reconstruir toda essa empresa, como faremos? Lembra? E aí um dia a gente falou assim, se tiver que recomeçar essa empresa do zero, nós recomeçaríamos junto com essas pessoas que estavam conosco e que foram fundamentais. Os depoimentos que ao longo desses anos a gente vai ouvindo, a gente fala assim, valeu a pena. Isso me emociona bastante. Então, memórias e acontecimentos que fazem a gente se emocionar são diversos. A gente começar a entrar em detalhes aqui, a gente vai mais chorar do que falar. Mas teve um caso em especial que quando no finalzinho da pandemia, a Jaciara me mandou um áudio de uma pessoa que trabalhava com a gente e que ela tinha sido contratada logo no início da pandemia. E como a gente tinha decidido não demitir ninguém, ela estava numa situação financeiramente muito difícil, então ela pôde contar com o trabalho. Além disso, ela pôde lidar com diversos desafios de não ficar em casa sozinha, sem trabalhar, e ainda cuidar de uma criança atípica. E com o benefício que nós tínhamos, que é uma rede de acesso a compras de farmácias com desconto, ela podia inclusive usar desse benefício e economizar horrores para sustentar o tratamento do filho. Então, quando ela manda esse áudio, emocionada, chorando, dizendo que a gente tinha salvado a vida dela, que ela estava podendo ter uma condição melhor, principalmente num momento tão difícil, aquilo me emocionou bastante, porque eu falei, cara, a gente está conseguindo aquilo que a gente sonhou no início, que era impactar a vida das pessoas positivamente. Então isso mexeu bastante comigo, acho que foi um marco, assim. Tem tantas, mas essa marcou bastante. Eu acho que no final tudo isso, do que eu me orgulho, de que a gente conseguiu, com todos os desafios, ter a empresa que a gente sempre sonhou pra gente. E que a gente nem sempre teve. E que tá tudo bem. Mas a gente conseguiu. Porque aqui as mulheres podem trabalhar, as pessoas podem trabalhar, elas podem ser quem elas querem. E a gente acredita de verdade que você pode fazer o que você quiser, de onde você estiver. E a gente se entrega e faz bem feito. Então, ter um espaço que nós duas não tivemos, eu me orgulho muito disso. E sabe o que dá para orgulhar também? Que assim, quando que alguém tem a liberdade de virar para o seu gerente, seu líder, seu diretor, seu da empresa, e falar assim, olha, hoje eu não posso ir aí porque eu vou levar minha filha na escola. Vamos levar minha filha ao médico. Hoje eu ouvi isso de manhã.
de uma funcionária nossa. Eu falei assim, vamos lá encontrar na Hopin, que a gente faz essa proposta junto. E ela respondeu, Kátia, não posso, porque hoje eu tenho horário tal com a minha filha no médico. Horário de trabalho, horário comercial, mas aqui a gente cobra por resultado. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que mudança de mindset a gente poder, a pessoa ter a liberdade. Porque na minha vida executiva, eu nunca falaria para o meu diretor que eu ia naquele horário, não ia encontrar com ele para uma reunião, porque eu tinha que levar o meu filho na escola. A gente se sentia eu tinha culpada de ir pra vergonha reunião, de falar isso. No horário tinha vergonha de falar isso. Então, eu ouvindo hoje, falei assim, cara, que evolução, né? Até pra gente mesmo, porque a gente não tinha esse mindset quando começou também. Não. E a gente foi evoluindo, porque o sonho era maior e a gente foi ajustando, inclusive o nosso modelo de gestão. Isso é pra se orgulhar também, né? Eu acho. E delas irem pro salão, né? A gente tem, às vezes, a gente faz reunião no salão, de cabelo todo bagunçado, faz unha. Das pessoas poderem falar, cara, eu quero emendar uma sexta e eu vou viajar para com a minha família. Eu acho que as pessoas têm vida. Coisa que nem sempre foi possível que a gente tivesse quando a gente estava num outro momento histórico, cuidando dos nossos filhos e sendo executiva, porque era sobre escassez, era sobre um ou outro. E acho que um grande orgulho é que a gente conseguiu fazer um e outro. Perfeito. Mas hoje eu tava assim, sabe? Eu falei assim, cara, nunca que eu tive essa liberdade de não, assim, uma tranquilidade, assim, eu falei, cara, a gente dá esse espaço, né? Eu mesmo levei um susto comigo, porque eu sempre fui mais voltada para comando e controle, né? Eu falei, cara, que bênção, né? Sim. Isso não impacta no resultado. Sem dúvida. Mas muita gente acha que é doido, é muito doido que as pessoas falam assim, não, mas como é que vocês fazem? Eu falo, cara, as pessoas são adultas, elas sabem que elas precisam entregar. Né? Então, assim... Eu tinha vergonha de falar que eu tava de férias, gente. Eu tirava férias e atendia todos os meus clientes. Nunca você postar que você tá de férias. Não tinha esse negócio. O cliente ligou, eu atendo. Paro tudo que eu tava fazendo pra falar com ele. Eu lembro quando a gente tirou férias juntas pela primeira vez, lembra? Todo mundo achou que a gente... Todo mundo, inclusive cliente, ligava, gente, vocês vão quebrar essa empresa desse jeito. Porque as duas tiraram férias. E aí, acho que foi um dos primeiros, um dos grandes marcos da gente falar assim, a gente confia em quem tá com a gente, sabe? Né? A gente tinha duas metas. Um dia viajar as duas sozinhas, porque isso seria a prova de que a empresa andava sem a gente, porque a gente podia morrer. A gente não queria que o sonho acabasse. E podemos até hoje. E a segunda era poder dormir em quarto separado ou pelo menos cama separada. Porque a gente tinha que dividir quarto. A gente dividia o quarto. Por causa de custo. A gente agora já consegue pagar 2 quartinhos. Apesar que a gente gosta de ficar no mesmo quarto. Porque a fofoca é grande. Os números contam uma parte da história. Mas são as pessoas que contam a parte mais importante.